Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje, então, dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal. Estamos aqui para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 7, vamos ler. Sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Pena, filho de Ramalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agita as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai com teu filho que lhe chama, o resto volverá ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: acautele-te e aquiete-te, não temas nem te desanimes o teu coração, por causa desses dois tocos de tição fumegante, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemo para nós, e façamos reinar no meio deles o filho de Tibeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e a capital de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se eu não credes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, que seja embaixo, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cuja 2 reis tu temes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Até aí a leitura do texto das Sagradas Escrituras, para a gente pensar um pouquinho, né? O tema da nossa mensagem foi o sinal dado, e o sinal rejeitado e o sinal dado. Nós vimos que Acaz foi um rei muito mau, que não agiu conforme os propósitos e os desejos do coração de Deus, um rei incrédulo. E Acaz não seguiu o exemplo de Davi. Neste momento, Judá está em iminente perigo. Além disso, os outros 3 reis decidiram se juntar contra Judá e derrubar Acaz e colocar no lugar de Acaz um rei
que fosse do agrado deles e que tivesse disposto a enfrentar a Assíria. E então Isaías foi mandado para falar com Acaz, para levar uma palavra de Deus a Acaz, uma palavra de ânimo, uma palavra que trouxesse paz ao coração de Acaz, uma vez que a proposta de Deus era uma proposta de proteção do reino de Judá contra o reino da Síria, do Egito e de Israel. Acaz, no entanto, não quis esse pacto com Deus, não quis receber a proteção divina e decidiu fazer ele, por conta própria, um acordo com o rei da Assíria, para que este o protegesse contra a Assíria e Egito e Israel. Acontece que o plano da Assíria era dominar todos, inclusive Judá. Então Deus envia o profeta com um sinal. Fala, Acaz, para você ter certeza de que o que o profeta está falando é verdade, pode pedir um sinal que venha da onde vier. Você escolhe o sinal e esse sinal lhe será dado. Então Deus oferece um sinal de sua boa vontade, um sinal de que Ele quer caminhar com o reino de Judá, que Ele quer proteger o reino de Judá. Mas Acaz já havia decidido em seu coração aliar-se ao rei da Assíria e, portanto, rejeita o sinal prometido, rejeita o sinal que Deus lhe oferece. No entanto, e apesar dessa recusa, o profeta disse: vai acontecer um sinal. A esposa do rei, que ainda não tinha tido filhos, vai ter um filho. E esse filho vai fazer tudo completamente diferente daquilo que o pai fez. Esse filho, no primeiro momento, e no texto que nós lemos, de maneira simbólica, ele recebe o nome de Emanuel. Mas no plano histórico do momento, nasce um menino, e o nome desse menino é Ezequias, e realmente ele vai fazer uma grande diferença no reino de Judá, trazendo de volta a adoração ao Deus verdadeiro. Foi um rei temente a Deus que novamente centralizou o reino na pessoa de Deus. O sinal é oferecido, o sinal é recusado, e o profeta então diz que Deus vai dar um filho. E esse filho chamar-se-á Ezequias. Num primeiro momento, então, essa promessa se cumpre com o nascimento de Ezequias, e no plano mais longo da história, um outro menino haveria de nascer, a figura de Ezequias, mas muito mais importante que Ezequias, e esse então realmente seria o Emanuel. Estou procurando aqui nas minhas anotações, mas Ezequias e Emanuel são dois nomes que trazem significados maravilhosos para a história de Israel. Ezequias significa Deus da força. E naquele momento, o povo de Judá precisava da força de Deus. E Emanuel significa Deus conosco. Em Ezequias, então, Deus deu força ao reino de Judá para que ele subsistisse e continuasse a existir, mesmo depois de passar por um período de vassalagem, de servidão com relação ao rei da Assíria, que num primeiro momento abraçou a causa de Acaz e depois torna-se inimigo de Acaz. Mas no plano geral da história da humanidade,
o Emanuel também foi enviado, o Deus conosco. E o Emanuel veio também em cumprimento dessa profecia, num plano agora muito maior, quando Maria deu à luz a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E podemos dizer que esses dois nomes continuam sendo significativos para a história da humanidade, para a história do cristianismo e para a história de cada um de nós. E de maneira muito especial, nesse final de ano, que nós estamos caminhando para o seu fim, muito atípico de tudo aquilo que a gente já viveu até os nossos dias. Foi um ano completamente diferente, foi um ano atípico, na verdade. Começamos, as coisas caminhavam normalmente, parecia que tudo ia caminhar dentro de uma certa normalidade, e de repente houve uma reviravolta com o surgimento, né? Na verdade, esconderam por um tempo aí a presença do vírus, e depois que passou as festividades em que rendeu alguns vinténs para alguns bolsos, aí então foi que esse vírus passou a existir, né? Ou foi anunciado ou anunciada a sua existência. E a partir daí, né, passamos a viver isolados, cada um na sua casa, né? Passamos a ter cultos online, já não podendo fazer culto presencial, os estudos como estamos fazendo hoje, né? Também de maneira remota, fazendo a gravação e depois disponibilizando para os irmãos lá na sala da igreja, né? No Facebook, melhor dizendo, no WhatsApp da igreja, tá? E assim por diante. Mas por que esses dois nomes são significativos, principalmente neste ano que nós estamos encerrando? Porque Ezequias, Deus da força. Claro, sempre precisamos da força de Deus, mas nesse momento que nós estamos atravessando, muito mais ainda. E Deus nos deu forças para nos reinventarmos, Deus nos deu força para que nós pudéssemos vencer as dificuldades, o isolamento, né? E nos trouxe todos até aqui. E aí a nossa oração é que Deus continue nos dando força para o ano que se iniciará. Nós não sabemos exatamente como vai ser, se vai ser a mesma coisa que foi esse ano, se vamos ter um pouco mais de flexibilidade, ou se vai ser mais arrochado as coisas. Nós estamos numa incógnita, né? Num labirinto, nós não sabemos realmente muito bem o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, Deus dá força, tá? Significado do nome Ezequias. E seja lá o que nós tenhamos que enfrentar aí neste ano, que em breve se iniciará, vamos confiar realmente de que Deus estará conosco, de que Deus nos guiará. E o segundo nome que refere-se então à pessoa de Jesus, é o Emanuel, é o Deus conosco. Então o Deus que dá força, ele está conosco. O Deus que dá força se fez homem na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habitou entre nós para, junto conosco, caminhar nesses tempos de pandemia, nesses tempos de luta, nesses tempos de incertezas. O Emanuel, o Deus conosco, não nos abandonou e não nos abandonará. Esteve conosco até aqui, continuará conosco até o final deste ano e no ano vindouro. Não façamos como Acaz, que virou as costas para a palavra do Senhor, para o conselho do Senhor, mas sejamos atentos à fala do Senhor, aquilo que Ele tem para nos ensinar. E recebendo seus ensinamentos de bom alvitre, que nós o coloquemos em prática no nosso dia a dia. Emanuel, Deus conosco. Ezequias, Deus da força. Acaz sofreu porque decidiu andar pelos seus próprios caminhos. Na verdade, ele já tinha decidido o que ele ia fazer.
Então a palavra de Deus através do profeta Isaías não teve efeito nenhum. Não façamos dessa maneira. Mesmo que a gente tenha alguma decisão, se veio uma palavra de Deus, uma direção de Deus, tenhamos a humildade de mudar, de abaixar a nossa cabeça e reconhecer que nós somos dependentes de Deus. E que 2021 possa ser um ano abençoado na vida de todos nós e que possamos continuar contando com Deus que dá força e com o Deus conosco. Ezequias e Emanuel. Feliz Natal para você, Feliz Natal para todos os seus familiares. Festejem com alegria o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Só lembrando os irmãos que, por decisão da Assembleia Geral da nossa Igreja e também do presbitério, em obediência ao decreto do governo do Estado, não poderemos nos reunir presencialmente no dia 3, melhor, no dia 27 primeiro, né? E depois no dia 3. Depois a gente vai ver aí o que acontecerá para frente. Mas pelo menos nesses 2 domingos seguintes, nós não podemos nos reunir, mas nos encontraremos pela internet. Deus o abençoe, Feliz Natal e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.